Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Diga para quem está ao outro lado: você é mais que vencedor. Diga de novo: você é mais que vencedor. Amém, irmãos? Livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Pai, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, aplauda o nome dele bem forte. Glória a Deus. Eu quero falar sobre permanecer na palavra de Deus, ou permanecer na doutrina de Deus, amém? O apóstolo Paulo estava instruindo agora um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo dizia assim para ele: tu, pois, ou tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Irmãos, um grande erro do ser humano é não permanecer na palavra que aprende todos os dias na casa do Senhor. O grande erro de muitos cristãos é que ouvem a palavra, mas não pratica, não permanece. E o que Deus quer de nós? Deus, Ele quer que nós venhamos não só ouvir a palavra. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: que nós não podemos apenas ser ouvintes, não sejais, porém, apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes ou participantes da palavra de Deus. E agora Paulo está dizendo para Timóteo, e Timóteo era um pastor. Paulo estava dizendo assim: Timóteo, permanece na palavra que você aprendeste, sabendo de quem você aprendeu, amém? E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Timóteo, desde a infância, ele era um cara cristão. Desde a infância, Timóteo, ele era um cara que conhecia a palavra de Deus. Eu pergunto: tem alguma necessidade de Paulo querer dizer para um cara que desde criança cresce na igreja e dizer: permanece firme na palavra? Timóteo, desde criança, desde a infância, ele conhece as sagradas escrituras. Mas Paulo reforça que ele vinha permanecer nas sagradas escrituras, na palavra do Senhor. Por que Paulo reforça, irmãos? Porque cada dia que se passa, como é que fica esse mundo, irmãos? Cada dia que se passa, esse mundo fica corrompido. Cada dia que se passa, eu e você, nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que nos santificar, nós temos que permanecer firmes na palavra do Senhor. Cada dia que se passar, a gente vai ter que lutar um pouco mais, para ser mais servo ainda. Isso para quem está do lado todo dia, hein, irmão? Você tem que ser mais crente ainda. Glória a Deus. Todos os dias você tem que lutar para ser firme. Todos os dias você tem que lutar para não sair dos caminhos de Deus. Todos os dias você tem que lutar para que a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela não saia da tua mente nem do teu coração. Porque vai ter muita gente que vai querer que você saia dos caminhos de Deus. Vai ter muita gente que vai lutar para que você não venha para o culto, para que você não ouça a palavra, para que você não permaneça. Vai ter muita gente que vai dizer para você que não precisa estar na igreja, né? Rapaz, para quem está na igreja todo dia, vai só no domingo. Não tem gente assim? Paulo está dizendo assim para Timóteo: olha, Timóteo, permanece na palavra,
Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Olha, se desde criança Timóteo ele cresce na presença de Deus, quer dizer que desde a infância dele ele era um servo que comia a palavra, que andava nos caminhos de Deus. Os pais deles provavelmente eram pessoas cristãs que levavam ele para a igreja. Amém? Por que a gente tem que trazer nossos filhos para a igreja? Para que futuramente seja um Timóteo, um permanecente da palavra de Deus, uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus, uma pessoa que ama o reino de Deus. Amém? Já muitos pais disseram assim para mim: pastor, eu não vou levar meu filho não, porque meu filho é teimoso, meu filho vai bagunçar a igreja, ele vai virar a igreja de cabeça para baixo. Aí eu digo assim: aí é que você tem que trazer para a casa de Deus, porque se o filho já é uma bênção, imagine sem estar na presença de Deus. Imagina sem conhecer a palavra de Deus. Imagina uma criança que já é uma bênção crescendo longe dos caminhos de Deus, irmãos. Timóteo que estava na presença de Deus, Paulo está dizendo: olha, permanece firme. Quanto mais aqueles que crescem sem ouvir a palavra do Senhor, quanto mais aqueles que crescem sem exercitar a fé, quanto mais aqueles que crescem sem ter um pingo de intimidade com Deus, o Senhor ele quer nessa noite restaurar a nossa intimidade com Ele. Diga comigo: eu tenho que permanecer firme na presença do Senhor. Aleluia. Ele ainda diz mais, versículo 16: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não dá para ser habilitado na obra de Deus sem conhecer as Sagradas Escrituras. Não dá para a gente caminhar na vontade de Deus sem saber o que Deus ele quer de nós. O motivo de eu e você a gente vir para a igreja é porque quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem para ouvir a palavra de Deus, para saber o que Deus quer da gente. Muitas pessoas imaginam que dá para servir a Deus sem ouvir a palavra, sem vir para o culto, sem saber o que Deus quer delas. Muitas pessoas elas tiram de si mesmo um conceito de como elas vão servir a Deus e como elas vão caminhar na presença de Deus. E esse é o motivo porque muita gente tem andado errado. O motivo porque muita gente tem andado errado, achando que está agradando a Deus, é porque elas querem andar no caminho de Deus, mas sem conhecer a palavra de Deus. Elas querem tirar de si a conclusão de como elas vão andar na presença de Deus. Elas querem tirar de si mesmo a conclusão de como elas vão agradar a Deus. E não é assim que funciona, meus amados. Para mim andar na presença de Deus, eu tenho que saber o que Deus ele quer para a minha vida. Amém? E é Ele quem sabe. É Deus quem sabe o que Ele quer de nós. É Deus quem nos aponta o caminho. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única maneira de eu e você ter comunhão com Deus é quando a gente tem uma aliança com Jesus Cristo. É quando a gente tem vida com Ele. E vida com Ele, irmãos, não quer dizer que nem sempre tudo vai estar bem na sua casa. Não quer dizer que tudo vai estar bem no trabalho. Vida com Deus, aliás, a gente prova que tem fé em Deus é quando as coisas estão difíceis mesmo. Todos os heróis da fé, todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus manifestaram a fé na hora que estavam na dificuldade, na hora que estavam na luta, na hora que estavam na batalha. Na hora que a gente tem que manifestar a nossa fé é quando a gente está passando por lutas. Amém ou não amém? Quem passa por lutas eu passo. E é nessa hora que Deus quer ver fé. É nessa hora que Deus ele quer mostrar para você que Ele está presente na tua vida, que Ele está presente nas tuas orações. Tem gente que até duvida: pastor, será que Deus está ouvindo as minhas orações? Pastor, será que Deus verdadeiramente Ele está respondendo o meu jejum? Será que Deus Ele se agrada mesmo quando eu venho para o culto? Porque parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu venho para o culto, parece que quanto mais eu busco a Deus, as coisas ficam bagunçadas. Tem pessoas que elas duvidam que Deus está presente na vida delas, porque para onde elas olham é dificuldade, é luta, é batalha, é problema. Irmãos, não quer dizer que Deus esteja ausente, não. Faz assim comigo, ó. Solta. Você está respirando? Diga glória a Deus. Porque o Senhor permite.
então Ele está contigo. Amém? O fato de você estar com os teus batimentos cardíacos aí em ativo é porque o Senhor permite. A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, todos os dias, Deus ele tem se renovado para você. Todos os dias Deus tem se renovado para nós. Mas o ser humano ele só quer ver Deus. Muitas pessoas, aliás, elas só acreditam que Deus está na vida delas quando tudo está bem. Irmãos, dá uma olhada em volta em tudo que Deus ele já proporcionou na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Olha como Deus ele tem sido bondoso. Olha como Deus tem sido grandioso. Olha como Deus ele tem sido maravilhoso. E vai ser mais ainda, porque Ele é maravilhoso. Talvez você diga, pastor, mas eu estou tão cansado. Eu estou a ponto de desistir. Muitas vezes a pessoa pensa dessa maneira, em desistir. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Quer dizer que você vai decolar porque Deus é contigo. Quer dizer que você vai vencer porque Deus é contigo. Quer dizer que Deus ele está presente nas tuas orações. Quer dizer que Deus ele está presente no teu jejum. Quer dizer que Deus está presente quando você vem para o culto. Assim as pessoas entendessem como é tão importante vir para a igreja. Irmãos, quem mais se alegra de você no culto não é o pastor, é Deus. Quem mais se alegra quando você ora é Deus. Quem mais se alegra quando você entra no jejum e não quebra é Deus. Quem te fortalece através da palavra é Deus. Por que você tem que ouvir, ler a palavra? Porque quanto mais você está perto de Deus, mais você se fortalece. Amém? Quer ver? Isaías. Abre comigo a sua Bíblia em nome de Jesus. Não desmarca Timóteo, mas vai lá no livro de Isaías, rapidinho. Você que nos assiste através do canal no YouTube, é bom que você sempre tenha em mãos a sua Bíblia para acompanhar a palavra do Senhor. Isaías capítulo 31. Eu falei, foi? É o 40, tá bom? Perdão. Capítulo 40, versos 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Diga glória a Deus. Ele está dizendo: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que quer dizer esperar no Senhor? Quer dizer que você vai perseverar. E o que quer dizer renovar suas forças? Quer dizer que Deus ele é a tua esperança. Quando você está desesperançado, quando você está duvidando, quando você acha que Deus não está contigo, quando você acha que Deus não está presente, aí é que Ele te fortalece. Quando você chega para Deus e diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado. Senhor, me fortalece. Senhor, me renova. Ele vem renovar tuas forças e você sobe com asas como águia. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudi-lo em nome do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como que a gente vai renovar nossas forças? Entenda que a Bíblia diz que a cada amanhã as misericórdias do Senhor se renovam. Na proporção que renova as misericórdias do Senhor, e eu creio nele e confio nele, as minhas forças são renovadas. As minhas forças espirituais são multiplicadas. A minha vontade de conhecer a Deus mais ainda através da fé é multiplicada. A minha caminhada com Deus, ela se prolonga. Você já viu a pessoa quando não está cansada, o que ela faz? Ela faz tudo. Mas a pessoa quando está cansada, qualquer coisa ela o quê? Dorme.
Não é assim? A pessoa quando está cansada, ela não consegue se concentrar por causa do cansaço. O que acontece é que tem muita gente que na fé, eu estou falando na fé, ela tem estado cansada das coisas de Deus, cansada da vontade de Deus, e aí ela vai adormecendo espiritualmente, ela vai se cansando espiritualmente, não consegue caminhar um pouco mais. Na hora que vem a batalha, ela se torna vencida. E nós temos que entender que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. No livro de Tiago, no capítulo 1, versos 22. Tiago capítulo 1, versos 22. Ele fala assim para nós: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele está dizendo que eu e você tem que praticar a palavra de Deus. O inimigo vai tentar fazer você parar e você vai dizer: eu vou continuar. Amém? A luta vai tentar te desanimar e você vai dizer: agora é que eu vou. O gigante vai se levantar e você vai dizer: mas eu sou mais que vencedor, porque Deus está comigo. Irmãos, quantas vezes o inimigo já tentou me desanimar? Quantas vezes ele já tentou fechar a igreja? Quantas vezes ele já tentou parar a minha fé? E quando eu percebo que o inimigo está se levantando, aí o que eu faço? Eu me levanto mais ainda diante de Deus. Eu dobro os meus joelhos, eu falo com Deus e digo assim: Senhor, o inferno se levantou, eu preciso da tua mão aqui agora, eu preciso da tua ajuda aqui agora, eu preciso da tua fortaleza agora. A Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei, te direi coisas grandes, coisas ocultas que tu não sabe. O problema é que tem gente que não clama, só murmura. Amém? O problema é que tem gente que ao invés de ela orar, ela vai se lamentar. Ó Senhor, por que está dando tudo errado? Eu não consigo um emprego, eu não consigo um casamento, eu não consigo ficar bom de saúde, as coisas cada vez mais estão dando errado, e ela mais murmura e murmura, e tem gente que até se coloca como coitadinho diante de Deus, e assim não funciona, irmãos. Oh Deus, por que o Senhor não liga para mim? Por que o Senhor não olha para mim? Não funciona dessa maneira. O que Deus ele quer ver no nosso coração, diga, é fé. Amém? Ele quer que você se levante. O que Deus quer é que você seja forte. Porque quando o inimigo se levanta, ele se levanta com força. Por que o cristão tem que se levantar com força? Porque quando o inimigo se levantar, irmãos, ele não vai se levantar com pena. O inimigo se levanta para tentar derrubar mesmo. A maior alegria do inimigo é quando você está desanimado com Deus. O que foi que o inimigo tentou colocar em Jó? Desânimo. O que foi que ele tentou colocar na vida de Abraão e quase conseguiu? Desânimo. Uma vez Deus ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão diz assim: ah sim, a Bíblia diz que Abraão riu. Eu vou pregar sobre isso domingo. Abraão ele riu, ainda falou assim para Deus: tomara que Eliezer viva muito diante de ti. Eliezer era criado de Abraão, não era nem filho, nem sobrinho. Eliezer, ele era um garotinho que cresceu na casa de Abraão, um servo fiel. Aí Abraão olha para aquele servo dele e diz assim: tomara que Eliezer viva diante de ti. Por que Abraão falou isso, irmãos? Porque estava desanimado. Aí Deus disse assim: Abraão, é certo que daqui a um ano tu vai abraçar um filho. Glória a Deus. Daqui a um ano, Abraão, tu vai estar com esse teu filho. Abraão esperou 25 anos por essa promessa. Durante esses 25 anos, Abraão teve alguns deslizes. Ele teve um filho com Agar, que era a serva dele, não podia. Tanto ele como Sara desanimaram, tentaram ajudar Deus na promessa, bagunçou mais o negócio ainda. Abraão riu quando Deus disse que ia dar um filho para ele. Sara riu quando Deus disse que ia dar um filho para ela. Os dois riram. O que acontece é que quando você ouve a palavra e não permanece firme, não permanece na promessa, você fica olhando para os problemas que estão em tua volta.
Você fica olhando para as dificuldades, e as dificuldades começam a gerenciar a fé de muita gente. As dificuldades começam a ditar as regras na vida de muita gente. Ah, não vou para o culto não, estou tão chateado. Orar para quê se Deus não responde? Ler a palavra para quê? As dificuldades e o desânimo, eles não podem te paralisar. Eu costumo dizer que o seu maior vilão não é nem o diabo, é o desânimo. E se a gente olhar para Deus e entender que Ele é conosco, saber que Ele é o nosso Senhor, entender que a nossa fé, ela remove montanhas, que a nossa fé, ela é capaz de transportar os montes, irmãos, a gente sempre vai olhar para Deus com a certeza da vitória. A gente sempre vai vir para o culto com a certeza de que vamos sair daqui com a presença dEle, com o milagre, com a fortaleza. Mas não podemos desanimar na fé, porque tudo que o inimigo quer é que você fique desanimado. E o ser humano, quando está desanimado, é frouxo, sim ou não? Pode ter saúde, mas fica frouxo. Pode ter talentos, mas fica frouxo. Porque o desânimo, ele paralisa as pessoas. Agora, se você estiver na fé, se você estiver firme, se você estiver confiando no Senhor, igreja, o diabo, ele vai ficar furioso, ele vai ficar revoltado, ele vai se levantar com todas as forças, porque o inimigo não se levanta para quem está desanimado, ele se levanta para aquele que está firme, ele se levanta para aquele que está na fé, ele se levanta para aquele que encara, ele se levanta para aquele que se revolta contra a situação difícil, contra aquele que se revolta contra o inimigo. O inimigo, ele se levanta contra aquele que está crendo que Deus é o seu Senhor. Para que ele vai se levantar? Para que o inimigo vai se levantar? Para quem está desanimado, para quem não acredita mais em Deus, para quem não tem vida de oração, para quem não tem vida de jejum, para quem não é apaixonado por almas, para quem não é apaixonado pelo culto, para quem não gosta de ler a palavra. Para que o inimigo vai se levantar para pessoas assim, irmãos? Não há noção. Então, para que o inimigo vai se levantar? Para você que está vindo para o culto, para você que está lendo a palavra, para você que está firme, para você que está esperando o arrebatamento, para você que está buscando no Senhor intimidade. Aleluia. E isso é bom. Você sabia que isso é bom? Às vezes, quando está tudo muito calmo, eu até impaciente eu fico. Eu digo, meu Deus do céu, o inimigo não se levantou ainda. Era para ter se levantado. Aí é só fechar a boca, parar de pensar sobre isso. Começa os problemas, começa as dificuldades, começa as lutas. Eu digo, agora está do jeito que eu quero, porque daqui a pouco eu vou dar um testemunho. Glória a Deus. Então o que o inimigo quer? Que você fique desanimado, que você ande assim, ai, será que Deus é comigo? Será que eu posso? Você tem que andar assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha o que Deus falou para ele, o que Deus falou para Timóteo através de Paulo. Tu, pois, permanece firme na palavra que tu aprendeste desde a infância. Quanto tempo a gente vem ouvindo a palavra, irmãos? Quanto tempo a gente vem para os cultos? Não é hora de desânimo, é hora de se levantar, é hora de orar. Diz para quem está ao outro lado assim, você tem que vir mais vezes para o culto. Isso, diga, repreende quem está ao outro lado, que você tem que vir mais vezes para o culto. Amém? Diz para quem está ao outro lado, larga a Maria do bairro, larga a novela. Vem para o culto, vem ouvir a palavra, porque o que Deus quer, irmãos, é que nós estejamos aliançados com o reino de Deus. É tão bom servir a Deus, irmãos. É tão bom ouvir a palavra. É tão bom quando a gente está na presença de Deus falando com Ele. Sabe qual é a sensação que eu sinto? Quem é pai, quem é mãe, diga glória a Deus. Quando você abraça teu filho ou teu neto, como é que você fica? Feliz. E quando o neto ou o pai, o filho, perdão, diz assim, papai, vavá,
Vovô, você fica como teu coração o quê? Chega, derrete. E a gente que é mais velho, e velho tem a boca mole, chega, fica assim, né? Sim ou não, irmãos? Assim é o Senhor. Quando você chama pelo nome dele, Abba quer dizer Pai, Abba, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, Senhor, ouve minha oração, Senhor, me responde. Você acha que Deus fica como? Ele fica do jeito que você fica, quando você está diante do teu filho, diante do teu neto. Irmãos, quando o teu filho pede uma coisa, e você não pode dar, como é que você fica? E você acha que Deus não fica triste não, quando a gente ora, e Ele até quer responder, mas você, às vezes a gente não está merecendo. Isso para quem está do lado, você pede as bênçãos, mas não quer o abençoador, né? Deus também quer abençoar, Deus tem esse momento também. Agora quando o teu filho diz assim, deixa eu me lembrar aqui, o Heitor quando era criança ele gostava muito de pastel, quando ele era menorzinho, né? Criança ele dá ele. Papai me dá um pastel, que eu dava, que ele comia, eu achava até bonito o menino comendo, sujava a casa todinha, mas eu achava bonito. Assim é Deus, irmãos. Quando você pede e Ele te dá, Ele fica feliz. A Bíblia diz assim, qual é o pai? Lucas capítulo 11, versículo 11 diz, qual é o pai que se o filho pedir o pão lhe dará uma pedra? Não tem esse pai. Ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo dará um escorpião no lugar de um ovo. Ora, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, quanto mais o pai que dará para a gente o Espírito Santo, a promessa, a palavra. E por isso nós temos que permanecer firme no reino de Deus. Glória a Deus. E diga para quem está, não podemos desanimar. Quem crê nisso? Nós não podemos desanimar na caminhada. Nós não podemos desanimar na fé. Nós não podemos desanimar no chamado. Você como pai, você não pode desanimar porque o teu filho está te dando trabalho. Tem pai que ao invés de permanecer firme, ele abandona o filho na hora que o filho está dando trabalho. Nós não podemos desanimar. Amém? Tem pessoas que quando o casamento está ruim, quer logo ir para o cartório, se separar. Não pode. Deus não quer isso. Deus quer que você permaneça firme. Quando é que nós mostramos que temos fé no Senhor? É quando a gente permanece firme. É na dificuldade que nós provamos que temos fé. Aleluia. Tem muito jovem que porque passa por um problema espiritual, de tentação, já acha que não serve para servir a Deus. Ah, não quero servir a Deus, eu não posso servir a Deus porque eu caio, levanto e caio, quando eu penso que estou bem, estou mal. Tem muita gente assim e começa a desanimar na caminhada, e é tudo que o inimigo quer. Eu volto a dizer, igreja, o inimigo não se levanta para quem está firme, para quem está encorajado. Aliás, perdão, para quem está desanimado, ele não se levanta. Ele não se levanta, o inimigo não se levanta para quem está frio. Ele só se levanta para aquele que está firme. Para aquele que está frio, o inimigo só espera uma coisa: a partida dele dessa terra. Mas para aquele que está firme no Senhor, aquele que é fiel, aquele que busca, ele tenta o tempo inteiro, ele tenta o tempo inteiro tirar dos caminhos de Deus. Ele tenta o tempo inteiro esfriar a tua fé. Diga assim comigo: mas eu sou valente e valoroso, porque Deus está comigo. Diz para quem está ao outro lado: ei campeão, Deus está contigo. Glória a Deus. Diz para quem está ao outro lado assim: tem que sorrir mais, porque Deus é contigo. Amém? Quem é da fé não anda desanimado não, irmãos, anda acreditando. Glória a Deus. Eu me lembro, faz tempo isso, a senhora na igreja, Dona Creuza, ela estava num culto e ela começou a sorrir, do nada. Terminou o culto, eu apertei. A irmã estava rindo de quê ali na adoração? Ela: sabe o que é, meu filho? É que eu estava buscando a Deus e eu sei que Ele tinha promessas na minha vida. Aleluia.
Eu estava buscando a Deus e sentia a presença de Deus na minha vida. E eu disse: como é que está a vida? Ela disse assim: cheia de luta, mas eu não posso desanimar, porque o papai está ouvindo a minha oração, porque Deus está comigo. Diz para quem está ao lado: sorria um pouco mais, porque Deus é contigo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez em nome de Jesus, bem forte. Sorria um pouco mais, se fortaleça um pouco mais, seja valoroso, seja valente. Pessoas valentes, elas costumam gerar vários passos. Quem quer grandes coisas tem que dar grandes passos, ou pelo menos gerar passos. Está difícil, mas eu vou caminhar mais um pouco. Está doendo, mas eu vou caminhar mais um pouco. Estou cansado, mas eu vou caminhar mais um pouco. Aconteça o que acontecer, eu vou me fortalecer mais um pouco na presença de Deus vivo que está comigo. Então, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, permanece firme no Senhor. Não é no pastor, é no Senhor. De vez em quando o inimigo se levantar, quando o inimigo se levantar na sua casa, começa a louvar a Deus bem alto. Quem gosta de cantar, diga glória a Deus. Liga o som lá na tua casa e canta para o Senhor: estou passando pela prova, dando glória a Deus. Se levanta, seja forte. Chega de andar desanimado. É hora de se fortalecer. Nós somos filhos de leão, que é o Senhor Todo-Poderoso. O leão, ele ruge. Você sabia que o leão quando ele vai caçar uma presa, ele foca apenas em uma presa. E quando ele não consegue pegar aquela caça, naquela noite ele dorme com fome, porque ele não pegou aquela caça que ele queria. Mas também não come capim, não come grama, porque ele tem o seu objetivo. No outro dia ele já vai com mais garra, com mais força. Assim tem que ser o servo de Deus. Senhor, hoje não foi a minha vitória, mas amanhã vai ser. Amém? Senhor, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Senhor, hoje o dia foi um pouco atribulado, mas eu determino que em nome de Jesus amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser diferente. Esse mês, esse ano que entra vai ser diferente. A fé tem que ser positiva. E só tem uma fé positiva quem permanece firme. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Isso, fecha teus olhos. Fale com Deus.